Nicole, Natália, caros ouvintes, agora a gente vai entrevistar, fazer uma entrevista super especial com a Rosana Coutinho, que é perita geral responsável pelos Institutos de Criminalística e Identificação aqui do estado de Alagoas. Doutora Rosana Coutinho, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite. Aí, só complementando, também faz parte da Polícia Científica os Institutos Médico-Legais de Maceió e Arapiraca. Bom dia, doutora Rosana, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Doutora Rosana, qual o papel, a importância desse cargo, que é assumido pela primeira vez por uma mulher aqui no estado de Alagoas, ou não? Não, já houve uma perita geral mulher, a doutora Ana Márcia, perita também, e ela foi no período de 2008 a 2011. E agora eu assumi, eu sou a segunda. Então, é um cargo muito importante, porque coordena os serviços de perícia criminal no Estado e identificação, porque a Polícia Científica ela engloba os 2 institutos de medicina legal, o de Maceió e de Arapiraca, os 2 institutos de criminalística, o de Maceió e o recentemente inaugurado em Arapiraca, e o Instituto de Identificação. Todos esses 5 órgãos fazem parte da Polícia Científica. Doutora Rosana, qual a importância da Polícia Científica, dessa Polícia de Inteligência como um todo, no tocante para a elucidação de crimes, enfim, qual a importância dessas polícias em relação ao contexto da criminalidade aqui no estado de Alagoas? Então, o trabalho da Polícia Científica é de grande importância, porque nós trabalhamos com as provas técnicas. Quando ocorre um crime, são acionados os institutos de criminalística que vão ao local de crime, realizar o exame pericial, fazer o exame perinecroscópico, que é no local, na parte externa do corpo, coletar todos os vestígios que poderão elucidar aquele fato, traçar a dinâmica daquele fato, como ocorreu, os elementos que estão presentes no crime, os vestígios, eles dizem muita coisa. A gente costuma dizer que o local de crime fala, ele conta a história. DNA, digitais. Exatamente. O perito precisa saber ouvir o local de crime. Então, vai encontrar, se tiver uma bituca de cigarro lá, pode ser do assassino, DNA de toque em copos, se as pessoas estavam bebendo, se desentenderam e um matou o outro, ocorre muito. Então, fica DNA de contato, tanto da mão como de quem bebeu naquele copo, é coletado garrafinhas de água mineral, bitucas de cigarro, manchas de sangue, vestes, inúmeros elementos. Depois disso, quando é caso de homicídio, de morte e feminicídio, o corpo é recolhido e vai para o IML, onde se faz o exame necroscópico para saber a causa mortes e a dinâmica da morte em termos médicos legais, isso é imprescindível. E também os exames complementares, exames de confronto genético, exames de papiloscopia, que são análise das impressões digitais, exames em mídias. Hoje todo crime deixa um vídeo ou um áudio. Nós estamos hoje num grande Big Brother, Então todo crime tem um áudio ou tem um vídeo. O seu celular diz por onde você andou, então a gente vê por onde o criminoso andou para cometer aquele crime, se ele esteve no local. Ô, doutora Rosana, a gente pode dizer então que aquela máxima crime perfeito, ele não existe, principalmente com o advento dessas novas tecnologias, a gente pode dizer que não existe mais essa questão do crime perfeito. Por exemplo, o smartphone hoje tem um GPS integrado que justamente onde você passa, onde você anda, vai deixando vestígios, vai deixando rastros. Você vê ali, por exemplo, os veículos, os automóveis lá sendo filmados. Hoje você consegue identificar as placas dos automóveis, enfim. Existe essa máxima crime perfeito? Justamente, hoje ela está mais forte do que nunca, porque os smartphones, eles contam a sua história. Você recebe a sua linha do tempo, as conexões de internet, esse telefone se conectou àquela internet daquele lugar. Mesmo se você apagar, os peritos têm equipamentos que recuperam mensagens apagadas, fotos apagadas e outros fatos, tudo que tem naquele aparelho, seja vários dispositivos. Então, realmente, é um crime bem investigado,
ele pode ser elucidado. Doutora Rosana, a questão da infraestrutura hoje, da atuação de vocês, a infraestrutura é o ideal, é o adequado, é necessários novos investimentos, quantitativo de pessoal, concurso público, como é que você vê hoje essa questão dessa infraestrutura? A perícia, ela tem crescido muito. Eu entrei no concurso de 2002, então, assim, a perícia era muito carente, era vinculada à Polícia Civil. Hoje é desvinculada. Em 2004 foi desvinculada e isso foi muito bom, porque nós obtivemos recursos próprios, né? Não éramos mais dependentes dos recursos da Polícia Civil, nos tornamos um órgão autônomo financeiramente, administrativamente, e vem crescendo muito. Hoje nós ocupamos o edifício Beris, lá na Rua do Sol. A sede da Polícia Científica e o Instituto de Criminalística. E foi construído o novo IML, lá no Tabuleiro. O Instituto de Identificação fica na rua Cincinato Pinto, se eu não me engano, eu esqueci o nome daquela rua, perto do prédio do Ipazeal. Então, assim, a estrutura melhorou muito, mas ainda carece de melhorar mais. O IML, ele tem boas condições, o IML de Maceió. O IML de Arapiraca precisa melhorar, nós estamos trabalhando para isso. O Instituto de Criminalística também precisa da sede nova, construída ao lado do IML, porque são serviços interrelacionados que se integram. Os trabalhos são complementados, o que o perito viu no local de crime, o médico legista precisa saber, e o que o médico legista vê, o perito criminal precisa saber, para complementar o laudo de ambos. E, então, nós recebemos muito investimento, tanto estadual como federal, crescemos bastante, inauguramos o Laboratório de Genética em 2015, o Laboratório Geral de Química e Toxicologia, então, muito se avançou nesses 20 anos, mas ainda precisa melhorar muito. Carência de pessoal. Nós estamos com um concurso em vias de efetivação, só falta a nomeação dos peritos e eles tomarem posse. Aí o governador afirmou que agora em abril vai nomear os novos peritos. Então, isso vai trazer coisa boa, um fôlego para a gente. E aproveitando a fala sobre a questão do Agreste em Arapiraca, no final do ano passado, Rosana, foi aprovado na Assembleia Legislativa de Alagoas o projeto que cria o Instituto de Criminalística do Agreste. Aí, como que o Instituto vai funcionar em termos de recursos, equipamento, infraestrutura, e quais são os tipos de perícias e serviços que vão ser oferecidos lá à população? Sim, o Instituto de Criminalística do Agreste já está funcionando e, basicamente, de início, né, ele vai oferecer os serviços de perícias de local de crime. Não vai ter serviço de laboratório agora de início, porque essa fase de implantação, mas já foi criado em lei o que a gente chama chefia de perícias internas, que são as perícias grafotécnica, de informática, balística, de laboratório. Então, esses serviços vão ser implantados paulatinamente, mas ele está funcionando, já dando uma resposta muito boa, porque o tempo de resposta era demorado devido ao deslocamento, então foi muito importante a criação do IC do Agreste. Aí ele, no caso, ele atende todo o local do Agreste. Quais são as cidades que são beneficiadas? Isso, lá já existia IML, o IML de Arapiraca. Então, há uma divisão. Nós temos 52 municípios, aí 50 ficam aqui para o IML de Maceió, porque envolve a região metropolitana, onde a criminalidade é maior, e 52 municípios para a região do Agreste. Os mesmos atendidos pelo IML de lá são atendidos pelo IC. Aproveitando, falando de IML, né, um problema grave que a gente está enfrentando aqui em Maceió é a questão da falta de vagas nos cemitérios. Inclusive, a gente trouxe algumas notícias, vem trazendo com frequência algumas notícias a respeito disso, e tem uma superlotação de cadáveres lá no IML, isso por conta dessa falta de vagas no cemitério, né? Um problema que vem sendo, inclusive, abordado, por exemplo, pelo Ministério Público de Alagoas desde 2021. E aí, doutora Rosana, quais são as próximas ações do IML, do Instituto Médico Legal, a respeito desse assunto? Como é que está se trabalhando para poder resolver essa questão junto com a gestão aqui de Maceió? Sim. Nós já tivemos uma reunião com todos os diretores, foi a nossa primeira reunião de trabalho, e conversamos com o diretor do IML de Maceió,
que existem cerca de 120 corpos aguardando para inumação. E o problema é a falta de vaga nos cemitérios, né? É um problema municipal. E nós estamos trabalhando, inclusive com as prefeituras do interior, porque quando o corpo chega em Maceió, nós não procuramos saber de onde ele veio. Então, ele é sepultado quando não, a família não procura, né? São os não identificados e não reclamados, e tem os identificados e não reclamados também, que nós vamos até botar uma lista no nosso site dos identificados por papiloscopia e outros métodos e que não foram reclamados pelas famílias. Já disponibilizamos no PLID, que é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público. Então, nós estamos trabalhando com as prefeituras do interior para que cada uma disponibilize pelo menos 10 vagas para a gente. Se cada município disponibilizar 10 vagas, nós vamos conseguir sepultar esses 120 corpos. Nós temos uma reunião dia 19 com a doutora Carla Padilha também para tratar desse assunto, mas já estamos tomando as medidas necessárias. Doutora Rosana, em relação a esses municípios que tem essa superlotação desses cemitérios, vocês, o Estado como um todo, têm dialogado com os municípios, com gestores, com as pessoas responsáveis dessas pastas para essa questão dessa superlotação, a forma de contribuir também com vocês, já que existe essa superlotação no IML. A gente noticiou até, inclusive, aqui no Jornal da Manhã, na semana passada, são cerca de 120 corpos. Esse dado é real? É mais? É menos? Ou seja, qual a capacidade do IML de acumular, vamos dizer assim, esses corpos? Esse dado é real. Nós temos câmaras frias e temos um container de refrigeração que está com esses corpos. Como eu assumi recentemente, né, eu tomei posse dia 22, aí teve a Semana Santa, que só foi 4 dias, então eu estou bem no início. Mas nós já estamos fazendo gestões no sentido de conseguir essas vagas, já que os cemitérios daqui da capital estão todos superlotados, até para o cidadão comum. Quando falece alguém da família, se você não tiver o seu jazigo próprio, você não tem onde ser sepultado, né? Eu mesma optei pela cremação, porque é uma superlotação que existe nos cemitérios. Ainda mais imagine quem é não identificado e não reclamado pela família, que antigamente se sepultava no cemitério de Divina Pastora. Sim. Mas ele não tem mais capacidade. Nós vamos, já iniciamos essa conversa com as prefeituras para a gente conseguir. Como eu falei, se cada prefeitura disponibilizar pelo menos 10, 5 vagas, né, nós vamos conseguir sepultar todos. Você tomou posse agora, você acabou de falar, né? Agora bem recente, então tá aí tomando nota das coisas, mas você tem uma história, uma trajetória aí de 21 anos de carreira como perita criminal, já foi diretora do Instituto de Criminalística e até sua nomeação, você era chefe do laboratório forense. Aí vamos falar de legado, né? Qual é o legado que você leva para a gestão da Polícia Científica agora, para esse novo passo que você vem dando na sua carreira? Eu, assim, desconhecia, quando eu entrei na perícia, que eu fiz esse concurso, eu desconhecia o trabalho da perícia. Na verdade, eu participei até de um livro, Mulheres na Segurança Pública, que foi lançado na Bienal ano passado, e eu inicio meu texto dizendo assim: quando eu fiz o concurso para perícia, eu nem sabia que quem morria de morte matada tinha que ter perícia. E fui descobrindo um mundo novo. E mais, tinha medo de ver gente morta. Um desafio amarelo. Desafio. Como é que eu vou trabalhar nesse negócio? Mas aí, o primeiro crime, a primeira morte que eu participei foi terrível, né? Passei uma semana pensando, me lembrando. Mas depois eu vi que eu tinha que trabalhar, ver aquilo tecnicamente. Eu não tinha como reaver a vida daquela pessoa, então eu tinha que fazer um bom trabalho para que fosse elucidado aquele crime. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, muito ligada, que presta muita atenção nas coisas, nos setores que quer entender. Então, eu sempre quis entender como é que funciona o IML, como é que funciona o Instituto de Identificação e ter essa noção geral da Polícia Científica. Acompanhei toda a trajetória. Quando eu entrei, era Departamento de Polícia Científica dentro da Polícia Civil, depois mudou o nome quando saiu da Polícia Civil, ficou Centro de Perícias Forenses, depois passou a se chamar Perícia Oficial e hoje Polícia Científica, que é uma tendência nacional
É uma sugestão, designação do Comitê de Diretores Gerais Nacional, de todas as perícias terem a mesma denominação. Então, eu tenho uma noção do todo. Aí, eu trabalhei para implantar o laboratório forense. Praticamente, trabalhei mesmo assim para o laboratório existir. É um filho meu, o laboratório. Eu disse até no grupo lá que eu fico muito triste de sair. Eu digo, Abandonaram. Mas eu não vou deixar vocês. Eu vou tomar um cafezinho e volto para conversar. É uma missão, doutora. Mas assim, eu tenho um bom trâmite com todos. Eu tenho amizade, sempre tive, em todos os órgãos e fui muito bem recebida pelos colegas e estamos fazendo uma gestão participativa. E, doutora Rosana, com agora essa nova missão, qual o seu olhar, quais as perspectivas, os objetivos centrais agora para melhorar ainda mais o trabalho que é realizado aqui no estado de Alagoas? Então, nós fizemos as nossas 10 principais ações da nova gestão, entregamos ao governador e isso vai ser realmente realizado. Uma melhor comunicação com a sociedade, que é o nosso destinatário final, o sistema de justiça, nós profissionalizarmos ainda mais o nosso trabalho e darmos respostas mais eficazes e tempestivas. Um laudo que chega atrasado, ele não tem serventia. Se o perito fizer a perícia, mas não emitir o laudo, não conclui o seu trabalho. Então, nós vamos trabalhar para melhorar esse atendimento e também para capilarizar. Além do núcleo do Agreste, nós temos no radar o núcleo do Sertão, em Delmiro Gouveia, e o núcleo do Litoral Norte, em Porto Calvo, para atender a todo o estado tempestivamente. Então, assim, cada vez mais prestar um serviço melhor para a sociedade, porque nós trabalhamos para o sistema de justiça, mas o nosso destinatário final é a sociedade, né? Como no caso ontem da Joana Mendes, houve vários laudos da perícia criminal, o laudo de local de crime, o laudo necroscópico na vítima, laudos de confronto genético, laudos papiloscópicos, todos estes estão no processo. E foi feita justiça, né? Porque a prova técnica ela é irrefutável. O depoimento, o réu muda, ele pode mudar. Ele diz, eu fui coagido, eu estava sob efeito de alguma coisa, mas a prova técnica ela está lá e ela é irrefutável. Então, o juiz se apega muito à prova técnica, não julga sem a prova técnica, nos dá, às vezes, 48 horas para entregar o laudo. Realmente é um trabalho importantíssimo, de muito excelência. minucioso, né? É verdade. Doutora Rosana Coutinho, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, ao passo que quero deixar um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para o nosso estado de Alagoas como um todo, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite de poder estar divulgando o trabalho da Polícia Científica e agradeço muito e estou à disposição para sempre esclarecer sobre o nosso trabalho. Doutora Rosana Coutinho, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado às minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, nosso querido Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Maceió, junto com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.